Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, turminha. Bora lá, papel e caneta na mão. Se você ainda não viu o último vídeo, chamado Visão 2020, eu sugiro que você assista esse vídeo e depois você volta aqui para assistir esse. E o título desse vídeo é Assembleia de Vozes. Ontem eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais com a frase falando assim, que se você tá meio perdidão na vida, passe uma hora com uma criança de 5 anos ou passe uma hora com um idoso de 85 anos. Sabe por quê? Quando você passar uma hora com uma criança de 5 anos, você vai ver o tanto que é importante você viver no presente. E se você perguntar para um idoso de 85 anos o que é mais importante, tempo ou dinheiro, certamente ele vai te responder que é o tempo. Há quem diga que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é vida. A Bíblia colocou um limite na faixa dos 120 anos. A pessoa mais velha da história foi uma francesa chamada Jeanne. Ela morreu com 122 anos. E hoje a pessoa mais velha do mundo é uma brasileira, chamada Iná. Ela tem 116 anos. E é o nosso jeito de viver que faz com que a nossa vida seja abreviada. E o maior ativo que o ser humano tem é o tempo. E pessoas altamente prósperas já entenderam isso, que o ativo mais valioso é o tempo. Pergunte a pessoas mais velhas, sejam elas prósperas ou não, o que elas consideram mais importante. Certamente elas responderão que é o tempo, porque o tempo é limitado, e se você não aproveita bem o tempo, você se arrepende amargamente depois. No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre como remir o tempo, como resgatar o tempo, como comprar de volta o tempo. Remir significa recuperar sua posse, comprar de volta. A Assembleia de Vozes tem o poder de fazer isso. E sabe quem na história fez isso? O rei Gedidias fez isso. Ele reuniu os mais sábios das 12 tribos e se aconselhou com eles. Ele escreveu 3.000 provérbios, 1.050 canções. Esse é o exemplo de quem fez do jeito certo, mas também tem um exemplo de quem fez do jeito errado. O primeiro filme que eu levei o Davi e a Sara para assistir no cinema foi O Rei Leão, o live action. Você conhece a história do Rei Leão? Simba, o personagem principal, é filho do rei Mufasa. E ele é acusado pelo acidente que matou o pai dele. E o irmão que estava interessado em tomar o trono faz questão de plantar essa mentira no coração do pequeno, fazendo com que ele fugisse do bando e vivesse de forma foragida por muitos anos. O leãozinho foi resgatado por Timão e Pumba, o suricato e o javali, que o adotaram e passaram a ser os guias dele naqueles dias. Enquanto Simba vivia com os leões, ele modelava principalmente seu pai, mas agora, sem referência, ele começa a ouvir as vozes de Timão e Pumba. Tanto é que, apesar de ser carnívoro, ele começa a comer insetos. Ele começou a acreditar que comer carne era ruim porque os seus guias comiam inseto. Além disso, Simba também mudou completamente seu comportamento pujante e se tornou um leão inofensivo. O lema Hakuna Matata pode ser traduzido como não se preocupe ou sem problemas. E essas vozes em forma de canção entrou na cabeça dele, de forma que ele se esqueceu completamente das suas obrigações, de forma que ele se esqueceu completamente da sua obrigação de ser sucessor de seu pai e passou a viver como se realmente os problemas não existissem. Eu te contei uma parte dessa história para você refletir como que Simba, ao ouvir as vozes de Timão e Pumba, mudou completamente o seu comportamento. E o que a ciência nos diz sobre as vozes? A ciência nos diz que se você andar com 4 pessoas que estão com sobrepeso, a quinta será você. A ciência nos diz que a sua renda será 20% para mais ou para menos das 5 pessoas com quem você mais ouve, com as pessoas que você mais convive. JW, um importante pesquisador e empreendedor americano, através de pesquisa, chegou à conclusão que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais escutamos, que nós mais convivemos. Sendo assim, se suas amizades for formada por pessoas negativas, improdutivas ou alienadas, você será também. Se você andar com pessoas que adotam um lifestyle do tipo Hakuna Matata, você vai fazer igual. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. E as vozes que nós ouvimos, e as vozes que nós deixamos entrar na nossa cabeça, às vezes nós fazemos isso de forma inconsciente e às vezes nós fazemos isso de forma consciente. Por exemplo, olha as vozes que eu ouvi. As primeiras vozes que eu ouvi foram as vozes do meu pai e da minha mãe. É assim que nós aprendemos a falar português. Nós não aprendemos a falar português através da gramática. Nós aprendemos a falar português ouvindo as vozes do nosso pai e da nossa mãe. Depois disso, eu ouvi meus primos mais velhos. Se você tem irmão mais velho, provavelmente você também ouviu o seu irmão mais velho. Depois, inconscientemente, eu comecei a dar ouvidos aos amigos da escola, aos vizinhos. Eu tinha um amigo mexicano chamado Gilberto, que ele dizia que o jeito certo de você escolher roupa é você ir na loja da Abercrombie, olhar o que o manequim está vestindo, e aí você compra exatamente a roupa que ele está vestindo, e você só usa daquele jeito, você só usa aquela calça com aquela camisa, você só usa aquela camisa com aquela bermuda, do jeito que tiver no manequim, é assim que você tem que vestir. E mais tarde, conforme o tempo vai passando, a gente começa a ouvir cantores, a gente começa a ouvir pessoas famosas, artistas. Na minha adolescência eu ouvia muito um cantor chamado Lil Wayne. Ele usava boné, regata, bermudão e tênis.
Aí imagina eu ouvia os rap dele, cantava os rap dele e vestia igual ele. Cheguei até a fazer trança no cabelo, ele tinha umas tranças com as pontas descoloridas, pintei o cabelo de loiro também. E isso acontece com você também. Passamos por uma fase que damos ouvido às vozes de celebridades. Depois dessa fase, a gente começa a ouvir as vozes dos professores. Às vezes até escolhemos a profissão por causa dos professores, que mostra a matéria deles de forma tão interessante, com tanto brilho no olho, que a gente até se interessa pela profissão deles. Eu tenho um amigo que toda vez que eu converso com ele, eu pergunto: "Ei, como é que você tá? Bom?" Aí ele responde: "Sempre ótimo." Aí um dia eu fiquei com esse trem na cabeça e perguntei a ele, né? Por que você sempre responde sempre ótimo? Ele falou: não, é porque quando eu fazia faculdade de farmácia, eu tinha um professor que sempre, ele falava sempre ótimo, sempre ótimo, sempre ótimo. E aí até hoje ele já está com mais de 50 anos e continua repetindo o que ele ouviu, sempre ótimo. Mais tarde a gente começa a valorizar os profissionais de sucesso. Eu trabalhei numa escola de idiomas chamada Wizard, e lá tinha um treinador chamado Luiz Pergoraro. Na época, o treinamento de vendas era através de um DVD. E eles mandavam esse DVD para a franquia e eu ficava assistindo esse DVD lá até aprender. E eu acreditava que eu podia ganhar o mundo vendendo essas matrículas de tanto ouvir o Luiz Pergoraro. Inclusive, eu comprei a minha aliança de noivado com um mês de matrícula. Na época que o salário mínimo era 622, em um mês eu comprei através dessas vendas as alianças por R$ 3.600. Porque eu dei ouvido ao Luiz. Inclusive, eu ganhei um prêmio em Brasília, Top Master, das mãos do Luiz, de tão bem que eu segui o script de venda. Eu fui destaque nas vendas em todo Goiás. Depois a gente começa a ouvir as pessoas da igreja. Meu pastor ia nas conferências de casais e ele sempre comprava todo o material dos conferencistas. Cada ano que tinha uma conferência era numa praia diferente. E na época que eu tava noivo, ele pediu para eu passar esses DVD pro HD externo dele, porque toda vez que ele emprestava o DVD para alguém, voltava com arranhado. E aí eu, que não sou bobo nem nada, eu comia esses DVD com farinha. Ouvi tudo o que eles tinham a dizer, esses conferencistas. Inclusive fiquei grande fã de um deles, o Josué Gonçalves. Quando a Lara estava no segundo ano do direito, nós morávamos no interior e vinha para Goiânia todo dia. E aí no horário que a gente vinha para Goiânia, tava passando um programa na rádio chamado Na Companhia da Palavra. E na hora que a gente ia embora, tava passando o mesmo programa Na Companhia da Palavra. E todo santo dia, religiosamente, a gente ouvia esse programa e eu fui muito edificado com essas palavras do Aloysio Silva. E assim nós seguimos ouvindo diferentes pessoas ao longo da vida de forma inconsciente. Mas esse vídeo é sobre você ter a sua própria assembleia de vozes. Você construir a sua assembleia de vozes de forma intencional, de forma consciente, de forma estratégica. Eu quero te conduzir para você montar a sua assembleia de vozes. E para montar a sua assembleia de vozes pode ser com as pessoas vivas ou mortas. Júnior, mas como assim pessoas mortas? Os mortos são grandes pensadores e escritores do passado, mas os ensinamentos deles podem ser acessados através de livros, através de cursos, como por exemplo José do Egito, Salomão, Pedro, Paulo, Jesus, Napoleon Hill, Jim Rohn. E o bom é que eles não podem te recusar como aluno. E os vivos? Os vivos são pessoas que você pode contratar, que você pode consultar, que vão te dar um norte em coisas práticas na sua vida. Então, passo 1, nós vamos fazer uma lista e coletar todo tipo de material que essas pessoas têm. A nossa vida, ela tem 12 áreas, mas você vai escolher só 5 áreas e vai escolher uma voz para cada área da sua vida. E uma vez que você escolheu quem vai ser essa voz nessa área da sua vida, você vai coletar o máximo de material que você puder dessa pessoa. Você vai criar uma lista das pessoas que serão ouvidas nos negócios, espiritualidade, criação de filho, casamento. Com essa lista, você vai coletar os materiais dessa pessoa: livros, palestras, workshop, o que tiver. Você não pode contratar Davi para te aconselhar a ser um homem segundo o coração de Deus, mas você pode ler as suas obras. E como você vai escolher essas pessoas? Você vai escolher a partir dos frutos. Você vai escolher aquelas pessoas que já colheram os frutos que você quer colher. E um bom mentor, ele transforma a sua vida de maneira prática. Você pode até sair de uma conversa feliz, mas o que realmente importa é se essa conversa gerou mudanças no seu comportamento. A Assembleia de Vozes, ela serve como um conselho pessoal. Sempre que você precisar tomar uma decisão, você pode se perguntar: o que essas pessoas pensariam sobre isso? O que essas pessoas fariam no meu lugar? E aí, uma vez que você coletou esse material, você vai estudar esse material. Estudar é diferente de escolarizar. O tempo que nós passamos na escola tinha um tempo para acabar. Lá, nós estávamos sendo escolarizados, mas a parte de estudar é para a vida toda. Estudar não tem data para acabar, é um melhoramento contínuo. Enquanto você tiver vida, você tem que estudar. Na minha assembleia de vozes, por exemplo, meu pai pode estar na minha assembleia de vozes.
Mas se eu precisar de uma opinião sobre marketing digital e ele não entender do assunto, não faz sentido eu consultá-lo. Aí eu vou buscar outra pessoa especializada nisso. E sempre que possível, busque mentores vivos que possam te acompanhar, te dar feedback, te dar feed forward. Na linguagem da igreja, isso seria como que passar a unção. E sempre que eu explico essa parte, me perguntam: mas e a voz da minha cabeça? Mas e a voz do meu coração? Mas e a voz de Deus? A pessoa não sabe nem a diferença da voz de Jesus para a voz de Deus, mas quer saber em que lugar que vai se encaixar aqui a voz do coração dela. Então vamos lá. A voz de Jesus é descrita em Apocalipse como a voz como que de trombeta. E a voz de Deus, no livro de 1 Reis capítulo 19, ela é descrita como uma voz suave, uma voz doce. A voz da fonte ela é suave e doce. Essa é a voz que você mais precisa ouvir. Com muita precisão, é uma voz suave e doce. Deus fala no seu espírito através da sua intuição. Essa voz não deixa tudo claro no raciocínio, mas quando você ouve ela, você sabe que está na hora de se posicionar, tomar uma decisão, avançar. É no coração que você recebe a ligação de Deus. O cérebro ele tem dificuldade em entender a voz de Deus, porque ele é muito racional. E pelo cérebro ser muito racional, ele não liga no Wi-Fi de Deus. Ele não liga no Wi-Fi da fonte. Você já viu que no seu celular tem o modo avião? Então, o cérebro ele funciona no modo sobrevivência, no modo instintivo, no modo economia de energia. Tudo que ele quer fazer é para poupar energia. E quando o cérebro está no modo de sobrevivência, ele não ouve a voz de Deus. Essa questão de intuição, às vezes, parece besteira. Porque o cérebro, no modo de sobrevivência, ele só acredita no que vê, só no racional. Aí tem gente que pergunta assim, mas o coração não é enganoso? Como que Deus vai falar no meu coração se o coração é enganoso? Sim, o coração pode ser enganoso se ele não for renovado todo dia. Se tiver mágoa, se estiver cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de amargura, ele perde a sintonia. Ele perde a frequência correta e não conecta no Wi-Fi da fonte. Então tem a voz de Cristo, tem a voz de Deus e tem a voz do cérebro. A voz do cérebro é a voz da sua condição atual, é a voz do passado. O celular tem um modo chamado economia de bateria, onde todas as funções são reduzidas para a bateria durar mais. Assim é o cérebro instintivo em modo de sobrevivência. Vamos chamar essa voz de cérebro em modo de sobrevivência. Vamos chamar essa voz de cérebro em modo de economia de bateria. Por exemplo, não quero estudar agora. Não quero acordar agora, quero dormir mais 5 minutos. Essa é a voz do cérebro em modo de sobrevivência. Essa é a voz do cérebro em modo de economia de bateria. O seu cérebro ele sempre vai interferir para você gastar menos energia, para você ficar na zona de conforto. Ele nunca vai te desafiar a pegar um caminho novo. Ele sempre vai querer te manter no caminho conhecido. A voz da decisão não vem do cérebro, porque o cérebro só quer continuar fazendo o que sempre fez. O cérebro só busca sobrevivência. E ele tem uma tendência de te puxar para o passado. Se você só ouvir a voz do seu cérebro, que está no modo de economia de bateria, você vai ficar estagnado a vida inteira. Então você tem que baixar o volume dessa voz. O cérebro está sempre apontando para o passado, ele está sempre apontando para a condição. Ele está sempre querendo poupar energia. Toda vez que você ouvir a voz do seu cérebro em modo de sobrevivência, toda vez que você ouvir a voz do seu cérebro em modo de economia de bateria, ele vai dizer algo do tipo: você não consegue, não está na hora de acordar, vamos dormir mais 5 minutos, é melhor deixar para amanhã, vamos deixar isso para depois. Eu vou te dar um exemplo real. Hoje eu acordei, a hora que eu abri os olhos, meu cérebro falou assim: não está na hora de acordar não. Quem falou isso? Meu cérebro, em modo instintivo, em modo sobrevivência, em modo poupar bateria. Ele sempre quer gastar menos energia. Esse é o objetivo da voz do cérebro. O cérebro só quer uma coisa, te manter na zona de conforto. E você tem que tirar o seu cérebro do modo economia de bateria, você tem que tirar o seu cérebro do modo poupar energia, poupar bateria, e colocar ele no modo escravo. Não deixe essa voz decidir por você. Ele sempre quer o caminho do menor esforço, ele sempre quer fugir, só quer comer, dormir. E tem também a voz da decisão. E a principal característica da voz da decisão é voz de comando. É como se fosse o comando de voz do celular. Vou te dar alguns exemplos práticos, deixa eu ler aqui na minha colinha. Pedir demissão de um emprego estável para empreender, aí você sente um frio na barriga porque é uma mudança grande e arriscada. Mudar de cidade ou de país, o seu cérebro não tem certeza de que você vai dar conta. Então o corpo reage com ansiedade. Fazer uma grande compra ou investimento, se você não está 100% seguro, a dúvida gera aquele aperto no estômago. Decidir se vai ou não participar de uma competição pode te dar aquele aperto no estômago porque você não sabe o que vai acontecer. Essa voz da decisão é a voz do futuro. É a voz capaz de mudar a sua rota. É a voz das grandes decisões. É aquela que pode mudar completamente a sua trajetória. É aquela que pode te levar para um caminho novo, para um caminho diferente. Então a voz da decisão é aquela que te leva para a mudança. Ela pode ser assustadora, mas também ela é a sua chance de crescer.
e fazer coisas incríveis no futuro. É a voz do futuro. Quando você tem que tomar uma decisão de algo grande, dá um frio na barriga. Isso acontece porque o seu corpo sente o impacto daquela decisão. Quando a decisão não é tão fácil, você não sente esse frio na barriga. Mas se o seu cérebro não tem certeza de que você vai conseguir, ele manda esse alerta para o seu corpo. E aí você sente esse frio na barriga. Se você sentir esse gelo no estômago, você deve se perguntar: o que Deus está falando comigo agora? Outra voz que tem por aí é a voz do Bluetooth. Qual que é a voz do Bluetooth? A voz do Bluetooth é a voz de terceiros. A voz de pessoas que não estão na mesma missão que você, que não estão no mesmo propósito que você. Essa voz do Bluetooth são as vozes das pessoas que não estão na sua assembleia de vozes. Não ouça a voz de terceiros que não estão no mesmo propósito que você. Se Deus te deu uma visão, as pessoas que não estão na sua assembleia de vozes não vão conseguir enxergar a mesma coisa que você está enxergando, porque a visão foi dada para você e não para eles. Ele vai tentar te tirar de ideia. Ouça só quem está indo ou voltando. Escreve aqui nos comentários. Ouça só quem está indo ou voltando. Quem está indo para onde você quer ir, ou quem tem os frutos que você quer colher, ouça. Ou quem já foi já está voltando, igual naquele filme. Você já viu aquele filme? O nome do filme é Até o Último Homem, onde o protagonista ele resgata 75 soldados feridos e caídos. Então tem gente que está voltando para buscar os feridos, tem gente que está voltando para buscar os caídos. Se ele já foi onde você quer ir, se ele já tem os frutos que você quer ter e está voltando para buscar, aí você pode ouvir também. Mas o que acontece? Você quase não ouve a voz de Deus. Você ouve muito a voz do seu passado. Você ouve muito pouco a voz da tomada de decisão, a voz de comando. E você ouve demais a voz de terceiros que não estão na sua assembleia de vozes. Você confia nessas pessoas próximas e você ouve a voz delas. Mas a voz de terceiros pode ser destrutiva se ela não for filtrada. Essa voz ela precisa ser regulada, ela precisa ser filtrada. Se não foi para onde eu estou indo e não está voltando de onde eu estou indo, então eu não ouço. E aqui fica uma dica, você pode questionar essas vozes do seu passado. Você pode perguntar ao seu pai: pai, o que o senhor quis dizer quando o senhor falou aquilo para mim quando eu era criança? Professor, o que você quis dizer quando você falou aquilo para mim na sala de aula? Porque às vezes o professor falou algo para você na quinta série e você interpretou de um jeito e não foi a intenção dele que você interpretasse daquele jeito. Então filtre a voz de terceiros que não estão na sua assembleia de vozes. Olhe o fruto da pessoa que você está dando voz. E tem também a voz do diabo. Ele usa seus traumas e suas dores para falar com você. Ele também usa pessoas feridas e caídas para falar com você. Ele toca nos seus pontos fracos. Ele toca nos seus machucados. Se você só escutar a voz do seu cérebro em modo de sobrevivência, a voz das pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito e a voz do diabo, a sua vida vai ser um inferno. Então, resumindo, liga no Wi-Fi da fonte, aumenta essa voz da fonte, aumenta a voz de Deus, aumenta também a voz de comando, a voz de decisão, mas um pouco mais baixo que a voz da fonte. Corte totalmente a voz do diabo, bloqueia, coloca no modo avião a voz do diabo, deixa a voz do Bluetooth bem baixinha, a voz de terceiros que não estão alinhados com seu propósito, que não estão na sua assembleia de vozes. E deixa bem baixinho também a voz do seu cérebro que está em modo de sobrevivência. Então, ó, a voz de Deus é a mais importante, deve ser aumentada. Liga o Wi-Fi da fonte. A voz da alma está relacionada ao futuro e decisões, precisa estar um pouquinho abaixo da voz de Deus. Essa é a voz de comando, é tipo comando de voz. A voz de terceiro são as influências externas, deve ser filtrada e mantida baixa, que é o Bluetooth de quem não está na mesma missão que você. E tem também a voz do seu cérebro instintivo, que está no modo de sobrevivência, é uma voz mais racional, mais limitada, ela deve ser mantida bem baixinha. E tem a voz do diabo, que é a voz tóxica e destrutiva, que tem que ser cortada, põe no modo avião, tem que bloquear essa voz. E o passo número 2 é fazer a engenharia reversa e colocar em prática tudo que você coletou nessa lista da sua assembleia de vozes aqui em cima. Você vai aplicar todos os aprendizados das pessoas que estão na lista da sua assembleia de vozes e você vai acumular experiência, você vai evoluindo com aquela prática. Você vai adaptar tudo isso à sua realidade. O maior erro na hora de montar a sua assembleia de vozes é simplesmente sair copiando. Você precisa adotar as estratégias ao seu contexto. Ouvir as vozes das pessoas que estão na sua assembleia de vozes significa fazer algo repetindo o comportamento de alguém. E essa é a maneira natural na qual nós, seres humanos, aprendemos as coisas. É assim que aprendemos a falar, a andar, a correr. Mas existe um problema nessa história toda, que é sair copiando sem adaptar para o seu contexto, sem usar de estratégia. Por exemplo, digamos que um dos seus objetivos é abrir uma empresa. Você quer abrir uma lanchonete no seu bairro. Aí você viu que em 1950 o Ray Kroc usou uma estratégia lá com o McDonald's e que deu muito certo. Será que isso ia dar certo para você hoje, no seu contexto? Será que essa estratégia de 1950 ia dar certo para você hoje, nos dias de hoje? Então,
Ouvir a assembleia de vozes não é simplesmente copiar. Você precisa adaptar ao seu contexto. Você tem que fazer a engenharia reversa e entender como que a pessoa fez aquilo. Se você não adaptar ao seu contexto, você só vai colher frustração. E quando você ouve a sua assembleia de vozes, você não está subtraindo de ninguém. Você não tá fazendo com que você não está fazendo com que eles tenham menos. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein que diz assim, que quando você pega o conhecimento de alguém, você não diminui essa pessoa de quem você pegou o conhecimento. Você não está subtraindo dela. O conhecimento é algo que quanto mais você divide, mais ele multiplica. Então, o seu trabalho é adaptar o conhecimento à sua realidade. E aqui vai um ponto de atenção. Se na sua assembleia de vozes você escolhe pessoas para melhorar a sua comunicação, você pode escolher 3 pessoas de boa. Por outro lado, se você for escolher uma pessoa na sua assembleia de vozes para emagrecer, você já não pode escolher 3, porque às vezes um emagreceu com a dieta flexível, a outra emagreceu com a dieta comendo só ovo e a outra fez uma bariátrica. Então, as vozes vão se contradizer. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, e ao contrário do que muitos pensam, o objetivo não é se tornar uma cópia da outra pessoa, mas uma versão melhor de você mesmo. Você pode pegar 10 anos de uma pessoa e um livro daquela pessoa. Durante uma conferência, um renomado treinador estava assistindo a apresentação de um homem muito vivido, muito bem sucedido. Alguém que tinha vivido décadas de experiências, tinha acumulado sucessos, tinha acumulado fracassos, tinha acumulado arrependimentos. E o Senhor compartilhou a história dele, compartilhou os erros, compartilhou os acertos, compartilhou os arrependimentos. E no final ele falou assim, tudo que eu aprendi está nos meus livros e eles estão à venda. Aí o treinador, sem hesitar, falou pro assistente dele assim, ó, vai lá e compra um de cada. Aí o assistente voltou e falou assim, treinador do céu, mas vai dar dinheiro demais, vai ficar caro demais. E o treinador nem piscou e respondeu com convicção, pague. Ele levou a vida inteira para aprender isso. Ele levou décadas para aprender isso. Eu vou aprender em semanas. Eu não estou comprando livros, eu estou comprando tempo. E uma vez que você colocou uma pessoa na sua assembleia de vozes e você já aprendeu tudo que tinha que aprender, você tem que tomar cuidado para não cair na desonra. Porque desonrar apaga tudo que você aprendeu. O grande lance é você honrar quem você ouviu. Se você desonrar a pessoa com quem você aprendeu, o seu cérebro ele liga o modo reverso. É como a turbina de um avião. Quando gira para frente, impulsiona. Quando ativa o reverso, freia tudo. Se você desonrar a pessoa com quem você aprendeu, a pessoa com que você deu ouvido, o seu cérebro rejeita aquela frequência. E aí você perde tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu. E a honra ela tem que ser absoluta, ela não é relativa. Falar mal de quem te ajudou, falar mal de quem você ouviu os atalhos, falar mal de quem dividiu o conhecimento com você, essa desonra apaga tudo que você pegou dessa pessoa. É como se nós estivéssemos construindo uma grande imagem e cada pessoa tem uma peça do Lego, cada pessoa tem uma peça do nosso quebra-cabeça. E as peças desse quebra-cabeça é o que vai montar a imagem da nossa missão, do nosso propósito. E quando você desonra, você perde todas as peças que você pegou daquela pessoa. É tipo o exemplo do raio-x. Vamos supor, você vai no aeroporto, você tem que passar pelo raio-x, não tem? Faz isso na sua vida. Quando a pessoa chegar para falar algo na sua vida, põe a bagagem dela na esteira e passa pelo raio-x. Se tiver alguma coisa ali dentro daquela mala que vai te machucar, que vai te ferir, você vai ver na bagagem. E aí o que você faz? Você vai direto na fonte. Se tiver muitos pontos de divergência, você pode ir direto na fonte. Porque às vezes o aprendiz começa bem, mas ao longo do caminho ele começa a se perder e termina mal. E aí o que você pode fazer? Você pode ir direto nas fontes. Por exemplo, vamos supor que você está aprendendo algo com o Tony Robbins. Por exemplo, vamos supor que você está estudando com o Tony Robbins. Aí, ao longo do estudo, você descobre que ele está ensinando alguma técnica budista. Aí você viu um ponto de divergência. O que você vai fazer? Você vai desclassificar tudo que você aprendeu com o cara? Não, você vai direto na fonte. Qual que é a fonte dele? O Jim Rohn. Ou se não, tem uma pessoa que ensina sobre como empreender na internet. E ele tem um método que ensina você ganhar até 1 milhão por ano sem equipe. Aí ele começa a filosofar demais. Aí o que você faz? Não vou aprender com o Dan Cole mais. Aí você vai aprender com o Justin Welch, porque o Dan Cole ele aprendeu com o Justin Welch. Então o que você tem que fazer? Você tem que absorver o que for útil, descartar o que não for útil e adicionar no seu contexto aquele que for unicamente seu, aquele que ressoar com você. E você tem que adotar uma mentalidade tipo assim, se eles podem, eu também posso. O que é esse se eles podem, eu também posso? É porque assim, ó, admirar é você mirar de longe. Mas para ouvir a voz da Assembleia de Voz, você tem que estar perto. Você não pode ficar mirando de longe. Você não pode ficar só admirando. Porque para ouvir, você tem que estar perto para ouvir a voz. E essa admiração demais, em excesso, te impede de aprender com a pessoa.
Porque você coloca a pessoa no patamar muito mais elevado que o seu. Você coloca uma distância entre você e a pessoa, uma distância tão grande que você não consegue ouvir a voz. Então o segredo é você ver a pessoa como um irmão. Porque no fundo, nós somos todos irmãos. Então você vê essa pessoa como um irmão que aprendeu algo, que frutificou em algo, que você também pode aprender e que você também pode frutificar. Você tem que se ver no mesmo nível da pessoa. Não é porque a pessoa sabe algo que você não sabe, que ela é melhor do que você. Então veja ela como um irmão que aprendeu algo que você não aprendeu e que frutificou em algo que você ainda não frutificou. Você não é a sua fase. E você se vê no mesmo nível da pessoa não para tomar o lugar da pessoa, mas para construir a sua própria história. Escreve aqui nos comentários, ó, engenharia reversa. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Mas quando você idolatra a pessoa, você não consegue fazer nada igual nem maior. Jesus é o nosso Senhor, mas ele também é o nosso irmão. Nós somos filhos adotivos através dele. E essa assembleia de vozes, ela tem que ter data para acabar. Se você ficar 20 anos estudando com a mesma pessoa, é sinal que você não está aprendendo nada. Uma vez que você aprendeu tudo que você tinha que aprender com aquela voz que você elegeu, aquela voz que você escolheu, você vai substituir ela por outra voz. A única exceção dessas vozes que serão substituídas e trocadas é a voz de Jesus, porque cada vez que você senta para aprender com ele tem uma novidade. A palavra dele é mais atual que o jornal de amanhã. E o terceiro e último passo é tornar-se uma voz. A intenção é que com o tempo você se torne uma voz para outras pessoas, transmitindo aquele conhecimento que você adquiriu, transmitindo aquele conhecimento que você coletou, praticou e evoluiu naquilo. O conhecimento e a evolução que você teve, você não deve guardar só para você. Você não deve virar uma represa. Você não deve virar uma água parada. A água parada fede, apodrece. O ideal é que você melhore a sua vida, melhore a vida da sua família, torne o mundo um lugar melhor. Por isso que o Victor, no seu livro chamado Em Busca do Sentido, ele explica que a gente encontra propósito de 3 formas: no amor, no trabalho e diante do sofrimento. E em todas essas experiências tem ação. Amar sem ação não existe. Trabalhar sem ação não existe. Superar o sofrimento sem ação não existe. Então, ao longo da sua vida, construa sua assembleia de vozes. Escolha bem quem você vai escutar. E um dia, seja a voz que outras pessoas vão ouvir. Com o tempo, conforme você for evoluindo na vida, no trabalho, na empresa, formando uma família, você vai ganhar experiência de verdade. E em algum momento você vai sentir o chamado para retribuir, tornando-se uma voz para outras pessoas. Meu tio fez uma viagem para a Ásia e me contou que tinha lugar lá que tinha 12 castas, tinha lugar que tinha 5 castas. O que são essas castas? Cada casta é um grupo de pessoas, e cada grupo de pessoas está num degrau da escada. Cada um desses 12 grupos tem uma mentalidade, tem uma renda, tem um estilo de vida. Então, se você está no degrau da escada número 5, você pode ser útil, você pode servir, você pode ser uma voz para quem está no degrau número 4, número 3, número 2, número 1, degrau 0. E eu posso ser o seu mentor no meu curso chamado Escassez é Improdutividade. E eu posso ser o seu mentor através do meu método BDU, que em 8 semanas te leva do zero à monetização com o seu primeiro infoproduto. Em 8 semanas você terá em mãos um livro, um curso e uma mentoria. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos vemos na próxima aula, turminha. Até lá!